Situação grave para Dudu Camargo. Duda pode virar o jogo e ser campeã. Plano mirabolante vem à tona. A situação também pode ficar intensa para a dona Saori. E algo que ninguém está prestando atenção acaba de acontecer e Duda sim pode virar esse jogo. Pode virar esse jogo. E aí eu pergunto para vocês, de qual lado vocês estão? Da Duda ou do Dudu Camargo? Tudo pode acontecer, inclusive hoje teremos a formação da Berlinda, porém tem algumas situações que já estão intrigando e os internautas estão apontando, inclusive, que Dona Duda já pode, inclusive, virar esse jogo e trazer sim uma grande reviravolta e tirar o Dudu ali de favorito a perdedor do programa. Que loucura, hein, gente? O que vocês acham sobre isso? Me conta aqui que eu quero saber. Seja muito bem-vindo, já deixa aquele like no vídeo, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece em relação ao reality show. A gente está de olho aqui em tudo que está acontecendo, então se inscreva aqui no nosso canal para você todo santo dia receber as atualizações e ficar por dentro do que está acontecendo, tá? Vamos lá, o que aconteceu? Lembra aquela historinha envolvendo o joguinho da discórdia, toda aquela confusão entre os peões? Pois é, ontem foi exibido isso nas telinhas. E aí, obviamente que a situação pro Dudu Camargo também ficou um pouco complicada, porque ele estava próximo do Fabiano na ocasião onde ele fez ali várias ofensas, inclusive para Duda, citando que ela era uma participante rodada, e por que isso, por que aquilo, e ele falou sobre a questão da filha dele também, que a participante Duda citou, inclusive a VTube, né, dentro do programa. Então assim, teve uma treta, mas teve um contexto e o Fabiano estava errado, obviamente, sobre aquela questão de fazer aquela classificação para Duda, independente aí de torcida, né. E aí a produção mostrou o VAR dessa história. O VAR, as imagens recuperadas em relação a toda essa situação, toda essa problemática que aconteceu na casa. O programa acabou exibindo a polêmica, a conversa, né, entre Dudu e Fabiano em relação a Duda. Na ocasião, o Fabiano disse que gostaria de ter chamado a peoa de rodada. Ela é rodada na dinâmica, né? Mas sentiu que por conta da grande diferença de idade, a cena seria muito feia. Só que não tira o fator dele ter falado e verbalizado isso lá na piscina, né? E aí o Dudu brincou, você já viu prato de micro-ondas? O quanto aquele prato de micro-ondas não roda? Ele não roda a vida toda? Agora a pizza, dá pra quantos, Fabiano? Daí o Fabiano falou o seguinte, dá pra 8. Ela eu já não sei, né? Piada, gente. Qual a diferença da pizza brotinho e a Duda? A pizza brotinho só dá pra 4. Daí essa foi boa, que não sei o que. E aí o Fabiano complementa, mas ela é maior, né, de idade, faz o que ela quiser. Então assim, ele brincou, entrou na situação, depois já tirou dele da reta ali para poder não se comprometer. Ele sabe que se ele falasse naquele momento aquilo ia dar mais confusão. Mas desde o começo do programa, o Fabiano vem implicando com a dona Duda, tá? E o problema aqui envolvendo o Dudu é que o Dudu tá perambulando com o Fabiano, como se o Fabiano fosse o seu melhor amigo. E vamos falar a verdade, o Fabiano, na minha opinião, tá tentando também ferrar com o Dudu. Então, se ele vai se ferrar, o Dudu tem que se ferrar junto. Então, assim, o Dudu tem que ficar atento em relação a isso. E qual que foi a reviravolta? O que aconteceu que o pessoal vem citando que Duda, inclusive, veio supostamente pegar esse prêmio do Dudu. Fazer do quê? Ele de favorito, fazer com que ele vire um perdedor no programa, não consiga ganhar esse prêmio. De favorito a perdedor, gente. E aí, o que vocês acham? Olha só, depois que essas imagens foram exibidas em relação à confusão, lá na rede social X, que a dona Galisteu todo dia faz questão de falar que o programa está em primeiro lugar, porque isso e aquilo. Hoje o programa não ficou em primeiro lugar. Quem ficou em primeiro lugar está lá dentro do programa. O nome do programa não ficou em primeiro. Quem ficou lá em primeiro, sabe quem foi? A Duda, gente. Olha só, aqui tem a quantidade de postagens que a torcida dela acabou fazendo após as imagens serem exibidas, né? O pessoal demonstrando um certo apoio após ela ter sido aí de certa forma detonada pelos peões, né? Ter rolado todo esse constrangimento, esses apontamentos em relação ao que ela vem fazendo dentro do programa, né? E aí é o assunto mais comentado de todo o Brasil.
União Duda. Só que aí a torcida do Dudu viu que isso tá rolando já, o pessoal, opa, a torcida dela é grande, a gente não vai deixar barato. E aí eles começaram também a fazer postagens ali defendendo o Dudu, fazendo postagens para poder mostrar qual torcida é mais forte e que independente do que aconteceu, quem falou foi o Fabiano e que o Dudu tem o jogo dele, né? Então, o que isso pode acabar mostrando pra gente? Que, por exemplo, hoje, Dudu vai fazer o quê? Dudu vai colocar a Dona Duda na roça. Vai colocar a Dona Dudinha, provavelmente, na roça, né? Vai querer fazer uma movimentação para poder ferrar com a peoa. E o que pode rolar? Beleza, a Duda cai na roça. Seja de um jeito ou de outro. Cai. Só que aí a torcida pode ser um grande impasse. E aí ela retornando para a sede pode ser também uma grande pedra no caminho do Dudu e também de Saori e as outras pessoas que estão na casa. Então por isso que é importante a galera parar de brincar, de ficar muito aéreo em relação ao que está acontecendo. É igual na faculdade, né? Tem o pessoal que vai para estudar e tem o pessoal que vai tomar cerveja, né? Não, é gostoso tomar cerveja, mas todo dia, não sei o que, sabe? Ficar naquela sequência do pessoal que não quer nada com nada. Então assim, o Fabiano já mostrou que ele não quer nada com nada no programa desde o começo, né? Desde o começo ele deixou bem claro que isso estava acontecendo. Então agora no final do jogo ele quer salvar o jogo dele e o jogo do Dudu entre o jogo das outras pessoas. Nada disso, né, gente? Então assim, quem ficar próximo dele vai acabar se dando muito mal, tá? Porque se até agora, e poxa, mais de 74 dias, 75, o cara não fez absolutamente nada. A tendência é fazer com que ele ajude o pessoal a decolar no programa, não, a afundar. Então, tanto Dudu, Saori, toda essa galera que tá fazendo um jogo legal em questão, estão ali em evidência também. Obviamente tem os acertos, os erros também dentro do programa. Tem que ficar atento, porque senão um cara como esse consegue embananar tudo ali, esse jogo dos participantes, né? E a caminhada bacana, interessante, acaba sendo uma caminhada completamente diferente. E eu já vi isso mudar bastante no jogo, gente. Esse lance de uma pessoa tava fortona no programa, vindo com tudo, jogando pra caramba. E aí do nada o que acontece? Ó, deu ruim. Lembra o ano passado? O Zé Love vinha com um jogo daquele jeito. E aí todo mundo se aliou com ele. Aqui é o Zé Love, com aquele ego exacerbado no alto, não sei o que. E a gente sabe, quando a Saori pega o chapéu, ela é uma pessoa. O Dudu ele muda um pouco também. Então assim, cada peão tem a sua forma de reagir. A Rayane, quando tinha o chapéu, também reagia diferente. Então assim, bate ali uma tranquilidade, né? E geralmente a gente consegue mudar realmente as coisas quando a gente sai da zona de conforto. Então quando eles estão com o chapéu, muda um posicionamento diferente, só que fica na zona de conforto. E aí dá espaço para outras pessoas entrarem no meio, ficar dando palpite, e isso pode ser sim uma grande problemática lá dentro do programa. Então assim, a edição de hoje foi uma sequência mostrando aí, de certa forma, as classificações que os peões acabaram fazendo, não só ali por parte da questão problemática envolvendo o Fabiano, mas também sobre outros peões que falaram sobre comprometimento, de trairagem, toda essa história dentro da casa, né? Inclusive envolvendo a Dona Kate junto com o Dudu lá dentro do programa. Então assim, hoje foi um programa bem bacana, foi bem interessante para a gente poder acompanhar, né? Só que pra mim essa história, assim, Dudu também não é santo, mas a tentativa do Fabiano é ele colocar coisas polêmicas ali na casa, é ele abordar esses temas mais intensos para poder fazer com que talvez o peão caia numa grande cilada dentro do jogo. E aí, gente, vocês estão do lado da Duda, do Dudu, quero saber a opinião de vocês, tá bom? Muito importante. Deixa aquele likezão, deixa eu ver quem tá com a gente. Uma boa noite para todo mundo, vai deixando aquele like. Deixa eu ver quem tá com a gente. A Zira tá com a gente participando fora Dudu. Josileide tá com a gente fora Dudu também. Deixa eu ver quem mais tá com a gente. A Maria fora Dudu. A Glória tá participando com a gente, tá? Falou que a vitória vai ser do Dudu, hein? Tá chegando, reta final, hein, gente? Vamos ver, hein? O Sandro falou, se o Dudu indicar Duda nessa roça, ela sai. Será que ela sai, gente? Esse lance das redes sociais, essa rede social é muito forte, tá? E, obviamente, tirando a Saori, o Dudu ali, vai até a Carol, dos outros participantes, acho que a Duda até que tá melhor do que o próprio Valério, que o próprio Toninho, dependente aí se ninguém jogou nada, né? Mas pelo menos na atividade ela se posicionou e tudo foi pra cima dela também, entendeu? E aqui nessa rede social, que é o X, isso foi quando eu tirei o print, antes de iniciar a live, deve estar muito mais, inclusive. Ela tava com mais postagens, mais de 140 mil pessoas publicando aí, ajudando a Dudinha a crescer nas redes sociais, versus aí 90 mil do Dudu. Mas claro, nem todo mundo acessa essa rede social, eu só estou mostrando aqui um
um dado que pode ser importante, né? Então, assim, se ela caiu na roça, façam um trabalho de vocês, seja para tirar ou para deixar. É importante vocês movimentarem e não achar que tá tudo ganho já. Acho que essa questão que eu falei de se acomodar entra também durante a votação, porque é importante ter o comprometimento, a torcida, toda essa galera continuar fazendo essa movimentação para poder ser algo mais interessante, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Marcos está participando também com a gente, uma boa madrugada, Sandro também, Dudu campeão, hein? Cleberton tá com a gente também, Dudu campeão, será que ele vai levar, gente? Meu Deus, ó, se a Duda indicar lá na roça, vai dar ruim, hein? Imagina se for roça falsa. E o Fabiano tem um poder. Eu acho que ele vai dar o poder pra Carol, do jeito que é o Fabiano. E o Fabiano não tinha amizade com ninguém na casa, né? Detalhe que agora ele tá no quarto, tá dormindo lá de boa, né? Antes ele nem no quarto ele ficava. Ele ficava só no sofá. Ficou o programa inteiro deitado no sofá. Eu não consigo, gente. Deve doer as costas, hein? Deve doer as costas de verdade ali naquele sofá. Pelo amor de Deus, é uma loucura, né? Ai, gente. Vamos lá, então, tem mais coisinhas pra gente poder comentar. Então, a gente comentou sobre esse lance, essa situação grave que pode se tornar a partir de agora da formação da roça, né? A Duda vai sentar no banquinho. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Se não vai de um jeito, vai de outro, tá? A casa inteira mostrou um ranço pra cima dela. Tá todo mundo querendo movimentar, mas tem esse outro lado também, do pessoal ficar pegando muito no pé e ficar numa zona de conforto e não usar a inteligência, agir de forma emocional. E aí fala um monte de groselha e isso dá munição para ela ficar grandona no jogo. E ela poder ter um artifício para falar, falaram isso de mim, agora eu vou falar de você. Vou falar isso, vou falar aquilo. Então tem que tomar cuidado com a língua aí, porque a língua dos participantes pode acabar atrapalhando, inclusive, a jornada deles ali dentro da casa, né, gente? Então por isso tem que ter o devido cuidado, ter calma, né, antes de falar, de verbalizar, porque senão pode acabar se tornando uma situação mais delicada, inclusive dentro do jogo, tá bom? O que mais que a gente teve? A gente teve essa situação que aconteceu entre os peões, lá dentro da casa, né? E aí a gente teve também um ponto que chamou bastante atenção lá na casa, que foi relacionado aí a dona Dudinha. A dona Dudinha falou que ia armar uma cilada, um plano mirabolante para poder incomodar a dona Saori no programa, tá? Então, assim, ela veio numa sequência de querer arrumar conflito também, confusão, porque ela sabe que tá chegando a roça, então ela quer ter um pretexto também para poder pregar uma peça em cima das pessoas ali na casa, obviamente. Ela tá querendo também entrar nessa sequência, né? E aí, ela comentou no quarto o que ela iria fazer em relação a tudo isso. Ela contou o plano pro Valério e ela falou o seguinte: a Carol tinha me emprestado o esmalte e eu botei no lugar de volta. Quando eu estiver deitada com Mesquita e a Saori estiver lá também, eu vou falar, ai, ainda bem que a Carol não falou nada do esmalte dela. Daí ela acredita que a Saori, como ela gosta muito de soltar as coisas e não guarda e quer arrumar confusão, a Saori ia chegar na Carol, falou, Carol, ó, ela fez isso com o seu negócio, ó, fez isso, fez aquilo, não sei o que. Vem cá, abre a sua gaveta, onde tá seu esmalte? A Tudo tava falando no quarto lá, tava debochando, não sei o que. Só que aí, ela ia abrir a gaveta, o que ia acontecer? Ia abrir a gaveta e o negócio ia estar lá. Então, assim, ia pregar uma peça e esse plano mirabolante consiste em relação a isso. E ela tinha conversado com o Mesquita, inclusive, falou na academia com ele, falou, meu, vou fazer esse negócio porque essa Saori tá se sentindo demais, tá se achando só porque tá com o Dudu. Agora, meu, não entra na minha cabeça o Fabiano é um falso, né? Ele agora tá perambulando com o Dudu e com a Saori também na casa, né? Dá pra confiar em ninguém nesse programa, né? E ela contou pro Mesquita que ela iria tomar essa atitude. Eu falei, vixe, vai dar mais confusão lá na casa e vai dar mais perrengue entre os peões, tá? Falando também sobre o senhor Fabiano, ele acabou levando uma invertida da dona Kate. A dona Kate deu um puxão de orelha no senhor Fabiano, porque o Fabiano, ele estava ali no calor da emoção, ele sabe que ele teve essa validação, entre aspas, porque não era uma roça sobre ele, ele conseguiu voltar para casa, então por isso ele também vem se sentindo bastante dentro do programa, né? Eu consegui ficar, eu sou isso, aquilo, mas hoje a edição já aproveitou para poder lembrar que ele não é tão santinho desse jeito, né? E aí, a dona Kate chamou a atenção do peão, eles estavam conversando, né, na área externa. Isso foi depois da chuva, foi antes da chuva, inclusive, né? Eles conversaram, porque deu uma chuva do caramba hoje ontem, né, em Itapecerica da Serra, tá? E aí eles estavam conversando e o que aconteceu durante essa conversa, tá? Fabiano, Kate e Kate apontaram
que o alvo da votação tem que ser o Valério. Falaram isso. E aí vai chegar na parte que ela acabou puxando a orelha dele, tá? E o Fabiano fala: eu penso igual você. O Mesquita já foi 2 roças seguidas. O Valério foi lá no início, quando pediu para poder sair. E aí o Fabiano fala: mesmo sabendo que ele me puxaria, mas a gente tem o poder. Tem que convencer ela, Saori, ir no Valério e deixar o Dudu jogar o Mesquita praticamente, né? Então eles estão também com uma visão diferente, mas eu acho que ele vai na dúvida. E aí a Kate fala: mas é porque ele sabe que vai ser essa... não sabe se ele vai nessa roça de hoje. Acho como ele meio que deu o fazendeiro pro Dudu, ela combinou essa roça com o Dudu, né? Daí o Fabiano fala: é burrice, né, jogar casal, esse negócio tem que parar com esse lance de querer ficar colocando casal, tem que fazer outras movimentações ali dentro do jogo, né? Daí o Fabiano ficou meio que numa condição confortável de poder conversar tudo o que estava acontecendo dentro da casa, e aí ele alfinetou a participante Duda relacionada à questão da sua filha Vitube, já que a Duda jogou na cara, inclusive, do peão o que estava acontecendo, né? O que aconteceu lá na farofa da GK, todo esse lance que envolvia a filha dele. Então, tipo, o sujo falando mal lavado, falando mal da menina, sendo que a filha dele também fazia coisas semelhantes lá, de curtir, ficar com as pessoas, e tá tudo certo, enfim. Daí a Kate explicou pro Fabiano esse ponto, porque o Fabiano falou: não, eu tô certo no que eu tô falando, que não sei o que, blá blá blá. E aí a Kate explica sobre esse lance da participante ter mencionado a filha dele, né? Que ela entende que o Fabiano fique com ranço, mas ele tem que segurar um pouco a onda, porque ele tá começando a chegar num nível que ele pode passar do ponto, e aí ele passando do ponto, o que vai acontecer? Vai exatamente acontecer o que a gente falou, vai dar munição para ela poder se crescer dentro do programa, né? E o Fabiano: não, mas ela tem que ouvir mais, por mim eu falaria isso, falaria aquilo, não sei o que. Só que aí a Kate deu já um chegar pra ela nele e falou: meu, você tem que se colocar no seu lugar, você é homem também, não é só porque a menina tá fazendo isso que você tem que pegar e acabar com a menina como se ela fosse a pior pessoa do mundo ali dentro do programa, né? Então ela cita aqui, explica essa situação que estava acontecendo, e o Fabiano não curtiu muito o que ela acabou citando para ele em questão, né? Então o Fabiano é um cara também que ele gosta muito de verbalizar, mas é um cara também que não curte ouvir, né? Não curte ouvir esse conselho das pessoas. Aqui a gente tentou aconselhar, falou: meu, para com esse negócio, você fica com essas coisas de ficar falando de camisinha, negócio dela fornicar ali, fornica de lá, isso não é legal, isso é feio, tá? E aí o Fabiano falou: não, eu não fiquei falando de fornicar não, nunca falei. E aí a Kate falou: falei pra ela, eu não tô nem aí, se você quiser ficar o restante dos seus dias aqui fornicando, namorando, o problema é seu, pode ficar. E aí o Fabiano: não saiu da minha boca, foi outra pessoa que falou, que não sei o que, blá blá blá. Então o Fabiano tentou se defender, mas ao mesmo tempo ele tá com um rancinho da participante, né? E aí o Fabiano falou: não, mas é que ela fica pegando coisa de fora e falando isso, falando aquilo. Daí a Kate falou: tá, mas você tá falando sobre ela, tá aqui, meu, é o mesmo peso. É o mesmo peso, você tá falando sobre ela, e ela não pode usar algo também pesado, já que você tá falando sobre ela, então seu lugar. Então eu achei interessante a Kate se posicionar. Antes a Kate se posicionasse antes no programa, né? Ela sempre muito quieta, nunca curtiu se posicionar, ficava muito calado dentro do programa. Acho que é importante ter também essa participação, porque senão fica um programa borocochô, ninguém se posiciona, ninguém fala nada, chega na final, fica aí Valendo, Toninho, Kate, Fabiano, toda essa galera que não fez absolutamente nada dentro do programa, tá? Daí o Fabiano meio que ficou bem incomodado com tudo isso, né? Daí, enfim, daí ele mudou um pouco de assunto e ele comentou algo relacionado a Carol. Para ele, a dona Carol deve ser sim uma das grandes finalistas do programa, tá? Falou: para mim, a Carol vai ser finalista, uma participante fortíssima, tá? Sou humilde para poder reconhecer isso. Claro que quero ganhar, óbvio que eu quero. Não estou desmerecendo o meu jogo, mas não posso ser hipócrita. Não sei se isso te ajuda, te dá um gás, né? Mas eu tenho a leitura, de certa forma, que a Carol é uma participante interessantíssima aí para poder chegar na grande final do programa, tá? E aí foi o posicionamento que o Fabiano teve, inclusive, relacionado a dona Carol dentro do jogo, tá? Lá no quarto, Dudu Camargo conversou também com a Saori, porque esses dois também agora ficam só de love, né?
E eles conversaram, trocaram uma ideia. E quem tava lá? O Fabiano. O Fabiano é multiplataforma. Ele tá lá fora, vai pro quarto, ele vai lá, não sei o que, daqui a pouco tá no trato. Onde você olhar agora, ele tá perambulando, né? Fazendeiro. Agora não, você é meu brother, Dudu. Na outra festa, tava louco pra poder tirar o cara do programa. Falou, não, o Dudu merece ir pra roça. Daí o Dudu chegava perto dele e ele, não. O Dudu é meu brother, o Dudu é meu amigo, porque isso e aquilo. Então, uma tamanha falsidade por parte do peão também dentro do jogo. Daí nessa conversa, a Saori revelou que acredita que Toninho tem muitas chances, inclusive, de eliminar o Mesquita. Então, o Calabresa, ele vem com essa autoconfiança dentro do jogo, não, porque aqui, ó, é o Calabreso que não sei o que. E aí a própria Saori falou, meu, acho que ele pode tirar o Mesquita. Eu acho que se ele pegar uma roça com o Mesquita, ele consegue tirar o Mesquita. E o Mesquita tá, ó, ferrado. Tá ferrado. Então eles são nessa condição de acreditar que o Toninho também seja uma pessoa forte. Então, descarta o Toninho. Então fica ali quem? O Valério, que apontou o Dudu, e a Duda, né? O Mesquita já foi para duas roças. Então, assim, sobra acho que os dois ali para essa ação do peão em questão, né? E aí o Fabiano conversando também com eles, falou que pela coerência da Kate, ela volta, né, se ela for para uma roça. E aí a Saori criticou a dona Kate, né? Falou, poxa, a Kate não falou desse negócio de casca de bala, que não sei o quê. E aí você tem a sua casca de bala, ela fica perambulando, conversando com todo mundo. Ó, isso não tá certo, isso não tá legal, isso não tá bacana.